E aí, tudo bem, Nath? Mari? Eu tô, e você? Bem também. Bora lá, que hoje a noite vai ferver. Hoje à noite vai ferver, nós vamos ferver a cabeça dessa mulherada aí, cheia de informação boa, É isso aí. né? Queria apresentar para vocês a Nath. Eu acho que muitas de vocês já devem conhecer. Vivo mencionando a Nath aí nos meus stories. A Nath é a minha nutri. Eu ando meio rebelde, tô meio sumida, mas eu sigo os conceitos dela assim, ó, firme e forte, porque eu sei que as dicas dela, ela tem excelentes estratégias e não poderia ter alguém melhor para eu dividir esse assunto do que não, se não fosse a Nath. É, a dica, o tema jejum é sempre muito recorrente aqui, viu, Nath? Nas minhas caixinhas de perguntas. A galera tem muita dúvida e eu acho que cada um no seu quadrado, né? Eu falo da parte de treino, mas eu acho que essa questão entra muito na parte de alimentação, a parte nutricional, o que é bom, o que não é. Então, por isso que eu achei melhor te chamar aqui para você me ajudar a esclarecer essas dúvidas dessa mulherada linda que está chegando aí em peso. Ah, legal, Mari. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, assim, oi, galera, também. Boa noite. E é legal que a gente pode interagir aqui também, né? Tipo, eu gostaria também de saber a opinião dos personagens, né? Isso. E da galera da área da educação física também. A gente orienta em consultório, mas, assim, tem muita gente que faz as tentativas próprias, né? E talvez o grande segredo seja esse, a gente interagir, ter o paciente como intermediário nessa situação, talvez trazendo, levando informação, a gente conversando diretamente para ter assim, alcançar o objetivo do paciente com a maior facilidade, né? Com E para que não certeza. seja tão sofrido para ele, né? Porque assim, tem que ser prazeroso, tanto a alimentação quanto exercício físico. Enfim, se é uma estratégia que funciona teoricamente, mas que não está sendo legal para você psicologicamente nem fisicamente, não vale a pena, né? Sim. Mas vamos discorrer mais sobre isso. Vamos sim, Nath. Bom, obrigada galera que está entrando aí. E eu já vou logo iniciando aí o nosso bate-papo. Eu acho que muitas de vocês, as meninas que estão entrando, as meninas do Play, muita gente hoje em dia já tem esse conhecimento que não necessariamente a gente precisa levar aquele antigo conceito, né, Nath? De comer alguma coisa, se alimentar de 3 em 3 horas, né? Então, eu queria que a gente começasse falando sobre isso, que isso foi um dos paradigmas, uma das crenças que acho que nos últimos anos a ciência, né, os pesquisadores, vem mostrando que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas. Eu acho até que tem casos que vocês orientam isso, mas fala um pouquinho disso, Nath, desse conceito antes da gente entrar no jejum. Hoje a gente sabe assim, que apesar de alguns objetivos específicos, né? A gente ainda indicar o fracionamento alimentar, por exemplo, a minha especialização é nutrição esportiva. Então, para a galera da performance e da hipertrofia, do ganho de massa muscular, é muito legal ter fracionamento para ter uma melhor absorção de nutrientes, né? Mas, ao mesmo tempo, Mari, é aquela situação, assim, hoje a gente tem esse conhecimento científico e tal de que não precisa fracionar tanto a alimentação. Você pode fazer as refeições de acordo com os A seus sua fome. horários do dia, a sua fome, a sua rotina, desde que você esteja bem alimentado e cumpra toda a carga de nutrientes que você precisaria para aquele dia, né? E aí não precisa ser necessariamente de 3 em 3 horas. Se você fizer 2 refeições no dia e for suficiente para você, beleza, né? Tem as estratégias de emagrecimento e uma delas é o jejum intermitente, né? E aí a gente vai deixar bem claro aqui para as pessoas, assim, que existe o jejum intermitente e existe o aeróbio em jejum. Os dois termos ali, né? As duas metodologias, elas levam o nome jejum. E tem muita gente que chega no consultório, assim, fazendo jejum intermitente, treinando pesado em jejum intermitente, porque ouve falar que dá para treinar em jejum. Mas assim, treinando pesado, carga mesmo, né? Em jejum, não é tão interessante. E é uma estratégia diferente do AEJ, do aeróbio em jejum, né? Então, legal.
Vamos começar a falar, então, realmente disso, Nath, porque, consequentemente, essa questão que vem de comer quando tem fome, aí as pessoas começaram a fazer o jejum de uma forma realmente desenfreada, né? Às vezes as pessoas fazem sem essa consciência, sem esses dosadores, né? Do que é bom, o que não é, e aí se extrapola. Eu tiro por base por mim, que eu, há um tempo atrás, antes mesmo de eu conhecer a Nath, eu vi que eu não tinha fome de manhã e comecei a não comer nada de manhã. Ia dar aula, dava não sei quantas mil aulas aí no dia, ia só almoçar. E aí eu chegava para almoçar, eu tava com muita fome. Eu ficava realmente bem de manhã, sem comer nada, sem tomar café da manhã. E aí chegava na hora do almoço, comia arroz, tinha vontade de comer arroz, feijão. E aí, de repente, eu comecei a perceber que eu tava meio... Parecia uma compulsãozinha, assim, comia mais um pouquinho, um exagero, né? Comia um pouquinho. Então, assim, tava ficando meio que desequilibrado. E eu lembro que daqui uma vez você me falou, quando a gente começou a fazer o acompanhamento, falou: Ó, Mari, isso aí é horrível, justamente para acumular gordura abdominal. Eu falei: opa, então peraí. Então entra pra gente, Nath, nesse conceito do jejum, né? O que você falaria com o conceito, né, do jejum? Sim, ó, é assim, jejum é uma ação muito natural do ser humano, né? Da nossa programação genética, talvez de milênios, assim, né? Então, o homem não tinha como caçar o tempo inteiro, não tinha como comer o tempo inteiro. E hoje, pelo contrário, a comida está disponível a qualquer momento pra gente. Aí, assim, a gente está muito condicionado geneticamente a aguentar um bom jejum e a gente pode se treinar. Então, beleza. A galera começa com 10 horas de jejum, 12 horas de jejum. No consultório, quando eu trabalho com a galera do jejum, eu geralmente coloco em torno de 14 a 16 horas no máximo. Se a pessoa chega e faz mais tempo de jejum, beleza, fica a critério dela, ela já está condicionada a isso. Mas, por exemplo, no seu caso, Mari, e é uma coisa que eu já tentei comigo também. Eu já tentei fazer jejum intermitente várias vezes e me treinar para fazer. E aí eu tinha uma leve compulsãozinha, ou eu acabava quebrando o jejum com volume alimentar maior, ou eu acabava comendo mais carboidrato, eu acabava quebrando o jejum de uma maneira meio errada, né? E na verdade o jejum ele serve para provocar um saldo calórico negativo. E assim, isso eu não provocava saldo calórico negativo nenhum com E depois o meu comia jejum. mais. E talvez você, né, no seu caso, já que você abriu, né, a sua intimidade, Intimidade. no seu caso também gerava essa compulsãozinha. E, assim, poxa, você acorda, tipo, 6 horas da manhã, você talvez não treine, mas você fica levantando carga para as outras pessoas, sabe? Então, você fica levantando carga para a galera, você precisa de nutriente, né? E talvez isso te gerava uma redução de massa muscular, ou você não conseguia acelerar seu metabolismo, ou você não conseguia produzir massa muscular, exatamente porque para você o jejum não era uma boa estratégia. E quando você se alimentava, suas células estavam tão necessitadas de nutriente que eu acho que a reabsorção ali era tão grande que você acumulava aquilo em forma de gordura, sabe? Fora Sim. que também, né? Às vezes você comia mais do período da tarde para a noite, e aí você não respeitava o ritmo circadiano, que é uma coisa da crononutrição, que vem sendo muito. Não, então beleza. A gente estava falando da questão do jejum, né? Eu vi a galera perguntando, a galera tá ansiosa pela resposta. Pode treinar em jejum ou não, né? Depende, galera. Infelizmente é uma coisa que depende. Depende do objetivo. Se você quer emagrecer, você pode fazer um aeróbio em jejum como uma estratégia, desde que você seja um indivíduo treinado, né? Desde que você tenha um condicionamento físico bom para render bem no exercício, sem passar mal, desde que você não tome alguns remédios hipoglicemiantes, alguns remédios tipo para diabetes, glifagem, essas coisas assim, desde que você não tome medicamento para pressão, desde que você tenha um acompanhamento de um personal que vai estar ali do seu lado, monitorando a situação, desde que você tenha indicação do aeróbio em jejum por um profissional da área médica, nutricionista, e desde que, no fundo,
a estratégia aeróbio em jejum para o emagrecimento só vai surtir efeito se o seu saldo calórico do dia for negativo. Então aí a pessoa lá, vai lá, acorda. Era isso que eu ia falar, não adianta nada a pessoa colocar todas as fichas no aeróbico em jejum e comer o mundo inteiro depois, né? Não é milagre, né? É apenas uma estratégia, né? Exatamente. E aí, assim, às vezes você faz o aeróbio em jejum, provoca um saldo calórico negativo. E por que as pessoas querem acordar e fazer um treino aeróbio em jejum? Primeiro, porque o aeróbio, né, de intensidade leve a moderada prioriza a queima de gordura como fonte de energia, né? Fisiologicamente, a gente queima mais gordura como fonte de energia quando a gente faz aeróbio em jejum. Aeróbio, né? Aeróbio leve, atividades físicas leves a moderadas. Quando a gente faz essas atividades físicas leves a moderadas em jejum, a nossa reserva de carboidrato já está muito no estoque muito mínimo, assim. Então é mais chance ainda de você não queimar nada de carboidrato, que você nem tem direito reserva, né? Porque a gente tem reserva de carboidrato. É o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, né? Então, quando você faz um aeróbio em jejum, você tá, ou qualquer treino que seja, né? Você está tentando mobilizar um pouquinho mais de gordura, porque a sua reserva de carboidrato está baixa. Se você faz um aeróbio, que aí talvez, Mari, você até queira explicar assim, a questão do quando você faz atividade física de musculação, a sua principal fonte de energia é o carboidrato. Quando você faz uma atividade física de leve a moderada, tipo um aeróbio, a sua principal fonte de energia é a gordura. E aí, assim, só que assim, não é uma chavinha de liga e desliga, usa um pouquinho de tudo. A prioridade. Mas a prioridade do aeróbio, no caso, um aeróbio leve a moderado, é o uso da gordura corporal como fonte de energia, né? É diferente da galera que vai dar tiro na esteira, por exemplo. Aí, se você dá tiro na esteira, é uma atividade que não é leve a moderada. É uma atividade na esteira, mas não é um aeróbio, mas não é uma atividade leve a moderada. Já é uma atividade mais intensa, já usa um pouquinho mais de força. Aí, para um tiro na esteira, a principal fonte de energia desse tipo de exercício já é um pouquinho mais mista. Já é um pouquinho de carboidrato a mais e é também um pouquinho de gordura, mas é um pouquinho de carboidrato a mais. Então, as pessoas, no geral, fazem aeróbio em jejum exatamente para tentar mobilizar um pouquinho mais de gordura. Aeróbio já é um exercício que queima mais gordura como fonte de energia. E se você tiver uma reserva baixa de carboidrato, começar a fazer aquele tipo de exercício, é mais chance ainda de você queimar gordura como fonte de energia. Então, é por isso, né, que se faz. Agora, o problema é a questão do treino de força em jejum. Se você quiser treinar força em jejum, primeiro você não vai render bem no treino, porque a principal fonte de energia para o exercício de força é o carboidrato. Se você não treinar alimentado, você não vai ter energia o suficiente para levantar tanta carga. E se o seu objetivo for performance ou hipertrofia mesmo, né, ganho de massa muscular e tal, não se deve treinar em jejum. Então, assim, pode treinar em jejum? Pode, mas depende. Qual que é o seu objetivo? É hipertrofiar? É ter uma boa performance? Então, não recomendo treinar em jejum. É perder gordura? Então recomenda-se treinar em jejum se você é um indivíduo que está já mais, a gente chama de ceto adaptado, né? Não passa mal quando você começa a fazer exercício. Então, você já está mobilizando gordura, já está baixando um pouquinho da sua carga calórica, já fez o Play 1, Play 2, agora você está iniciando o Play 1, tipo, não começa fazendo em jejum. Senão você a Nutri já está respondendo aí para as minhas players. Se vocês já estão adaptadas com aquela intensidade do Play, pode ser sim uma alternativa para você aumentar o seu gasto de gordura, o seu gasto calórico, fazer o Play em jejum, não tem problema, desde que você não seja iniciante, desde que você já tenha feito estratégias de aumentar a intensidade com o número de repetições, enfim, vai se testando também aos poucos, não vai passar mal no meio do treino, né, Nath?
Mas o play entra sim nessa categoria que a gente não usa carga, a gente não tem usado o peso, então não teria problema elas fazerem o play em jejum, visando que é um treino mais metabólico, é um treino de 30 minutos. Então pode sim, dona Dirleia, você já não é mais iniciante, você tá liberada. Isso, boa. Já vai pegando a galera aí, já vai orientando, Mari. Mas é isso, assim, se você tá... E se testa, Mari, você falou a palavra. Teste-se com segurança, né? Então, assim, você tá saindo de uma esbórnia de um final de ano, totalmente insulina lá no alto, totalmente dependente de carboidrato, o corpo todo inflamado. Aí você vai falar assim, nossa senhora, preciso treinar. Aí você sai da esbórnia de não treinar para, de repente, você quer fazer o melhor treino da sua vida e em jejum, há uma grande chance de você passar mal, né? Então, aí é arriscado, sabe? Vai na maciota, vai condicionando o corpo. Aí vai chegar um momento onde você pode treinar em jejum se o seu objetivo for perda de gordura. Agora, se o seu objetivo for construção de massa muscular, não é tão indicado, né? Principalmente porque o seu treino vai ser um pouco mais pesado e você depende do carboidrato para dar explosão muscular mesmo, para você ter um pouquinho mais de força. E diariamente eu respondo muito sobre essa questão e até um próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Elas falam sobre o treino para secar, treino para definir, treino para hipertrofiar. Hoje em dia a gente vê pelos estudos que muito mais do que o treino, não é o treino que vai fazer, é a dieta, né? É a conduta com relação à sua dieta. Então, por isso que eu quis trazer a Nath aqui, porque é o que ela tá falando. Se o seu objetivo é ganhar massa magra, mesmo que seja no play, o interessante é que você não faça em jejum, né? Mesmo sendo play, qualquer que seja a atividade física que você vai fazer, se você está querendo hipertrofiar, ganhar massa magra, é interessante que ela coma, né, Nath? Isso, e até porque você vai conseguir evoluir no treino, melhorar a sua performance, levantar mais carga se você tiver alimentado, né? Aí tem muita gente que fala assim, nossa, Nath, mas ó, eu não faço aeróbio em jejum, eu treino musculação, mas eu me sinto meio empachada, sabe? Eu me sinto meio mal se eu comer, se eu acordar e comer. Isso é normal, assim, né? Porque, assim, quando você come, você aumenta o seu sistema parasimpático, onde você dá uma embrulhada no estômago, fica meio... Então, assim, você precisa de um tempo maior para digerir, né? Se você começar algum exercício, algumas pessoas têm uma tolerância gástrica baixa. E aí a minha indicação ou você se adapta a isso, faz o teste e, assim, supre o seu corpo de todos os nutrientes que ele precisa para a musculação, para hipertrofiar, para ter uma boa performance. Você pode até usar a refeição da noite anterior como estratégia para que você não passe mal e para que você renda bem no exercício, né? Lembrando que isso não prioriza muito a questão da crononutrição e cronobiologia. A gente falou que a gente tem que comer mais de acordo cadinando, né? Passou uma daqui a pouco. Ela vai chegar aí já, Nath. Daqui a pouco ela passa. Ai. Então, assim, se a gente pensar nessa situação, né, de tem gente que treina bem, força, em jejum, ótimo, né? A pessoa se testou e viu que para ela é assim. Porque indivíduos treinados, né, eles conseguem muitas vezes, por alterações hormonais que acontecem no organismo, você aumenta a insulina, reduz o glucagon, enfim, você consegue treinar bem, mesmo estando em jejum, mesmo sendo um treino de força. Aí entra a nossa parceria, Mari. É tipo, a gente nutri, falando com o paciente e falando com o personal. Tipo, poxa, o paciente está realmente treinando na sua potência máxima, na sua capacidade máxima, ou ele vai ter que carbar mais na noite anterior. E carbar na noite anterior é mara. Quem corre, quem gosta de treinar pesado... Adora um macarrãozão à noite, né? Uma lasanha antes de uma corrida de longa distância, né? Agora, sim, também tem as estratégias para a pessoa
dar uma amansada na questão gástrica, né? Se ela quiser, ela treina em jejum e ela quiser experimentar, ver se ela treina força, um pouquinho alimentada, ver se isso faz ela render mais no exercício, vai treinando o estômago a receber um pouquinho de alimento também. Então, eu sugeriria começar com assim, Falei que ela ia passar. Na verdade, você pode começar assim, ameixinhas secas, ameixa seca que é bem rica em carboidrato, né? Ou com um copinho de suco de laranja, tipo 100 ml de suco de laranja, de água de coco, só para ingerir alguma coisinha, né? Até porque, olha a moto, até porque alguns ter um pouquinho de carboidrato antes do treino faz você aumentar um pouquinho a insulina. E a insulina é o hormônio construtor, né? Então é bom, assim, né? Você ter um pouquinho de insulina ali por volta do horário do treino. Eu sei que quando a gente começa a treinar, a insulina, ela tende a não ficar sempre tão alta, porque quando você começa a treinar, todas as suas vias ficam voltadas para queima, né? Porque você está precisando de energia e não precisando armazenar energia naquele momento. Então, pode ser que a insulina, ela não suba tanto, mas já é uma possibilidade de você ter um pouquinho mais de insulina por volta do horário do treino. Isso é legal, porque a insulina constrói, né? A insulina pega energia. Então, assim, Nath, uma dica aí para as meninas que querem tentar começar é ir dessa forma. Coloca um pouquinho, uma mexinha, um suquinho, algo, não aquele baita café da manhã de domingo, né? Com aquele bando de coisa. Faz algo mais, mais reduzido, mas ingere alguma coisa para dar essa aumentadinha aí na insulina, né? Isso, e aí, assim, talvez, tem muitos pacientes, assim como você também, né, Mari, que começou a não comer, assim, falava que não tinha fome de manhã, vamos aproveitar para economizar caloria, vou até meio-dia sem nada e tal. Mas, assim, se alimentando, às vezes você até ativa mais o seu metabolismo. Porque você precisa colocar uma comida no seu corpo de manhã para falar para ele que é dia. Tipo, coloca a comida e aí tudo vai se ativar ali e mostrar que é dia, vai regular cortisol, vai regular melatonina, enfim, né? Também é uma via interessante de ser ativa, né? Então coloca alguma coisinha ali para falar pro seu corpo, opa, acordei, né? Coloca alguma coisinha termogênica. Outra coisa que eu ia te perguntar é relacionado a isso. Às vezes a pessoa tá com a consciência ou tá com a vontade de treinar em jejum, fazer talvez o aeróbico em jejum. Aí a pessoa vai lá e toma um super coffee, algo assim parecido, e acha que está de jejum. Então, assim, as pessoas têm essa dúvida, né? Eu sei que chegou até essas dúvidas aí para você. O que quebra esse jejum? Quais alimentos que às vezes as pessoas acham que vão ingerir e não vão quebrar e quebra? O café com adoçante ou o café com outra coisa, com óleo de coco, enfim. Fala pra gente um pouquinho sobre o que quebra. Tudo que tem caloria, Mari, quebra o jejum, né? Então, assim, vamos supor, cafés, chás, isso não quebraria o jejum. Até água com limão, assim, porque a caloria é muito, muito baixa, não quebraria o jejum. Tem alguns suplementos hoje no mercado, mais à base de aminoácidos, por exemplo, que eles não têm tanta caloria. Tem uma caloria assim, tipo, tem, sei lá, 5 calorias por pacotinho, né? Eles, por exemplo, o próprio BCAA, né? Ele não quebraria Só Nutritop aqui. Também Reunião, tem um monte de Nutri aqui, ó. Tudo então, Nutritop. Então, e aí, nutraiada toda. Então, esses aminoácidos, eles muitas vezes, eles fazem no nosso organismo, eles criam no nosso organismo uma situação, mesmo não tendo caloria, eles criam uma situação similar à alimentação, né? Então, eles quebram o jejum. Então, na dúvida, café, chá, água e acabou. Aí, é para treinar em jejum que você quer, não é? Então, vai treinar em jejum. Abraça isso aí, vai! Vai treinar em jejum. Isso mesmo. Tem a galera da maromba que às vezes usa a estratégia do aeróbio em jejum e aí eles colocam alguns termogênicos, né, mais pesadinhos antes
Tipo, não toma um cafezinho, toma cafeína mesmo. Mas aí é uma pessoa que está bem condicionada, é outro nível de alimentação, é outro nível de condicionamento físico. Tipo, é uma pessoa muito cetoadaptada, não faz isso que, pelo amor de Deus, pode dar uma batedeira, sim, vai treinar tremendo, né? Aí não adianta nada, nem treina bem. Ô, Nath, outras dúvidas que surgiram aqui, ó, com relação, bom, alto rendimento, você já falou que daí depende do quanto a pessoa é treinada e para desempenho, às vezes, não é recomendado, né? Que a pessoa treine em jejum. Outra pergunta foi quem tá amamentando. A mulherada tá querendo já, ó, secar. Quem tá amamentando é a mesma situação da pessoa que tá, enfim, não amamentando, né? Então, assim, as lactantes, elas precisam estar em treinamento também, elas precisam ver se o corpo consegue, por exemplo, fornecer um bom rendimento no treino, porque, poxa, a própria alimentação, a própria amamentação, né, ela demanda um pouquinho mais de energia. Então, por exemplo, a gente gasta mais caloria, nós mulheres gastamos mais calorias para amamentar do que para gerar o bebê, né? Então, para gerar o bebê, eu aumento em torno de 150 calorias da mulher, dependendo da fase gestacional dela. Para amamentar, eu aumento em torno de 300 calorias no dia, né? Para essa mulher, dependendo do tipo de metabolismo, eu aumento até mais. Então, assim, tem que ver se é um bom negócio treinar em jejum, porque às vezes ela economiza caloria para conseguir treinar, só que aí falta um pouquinho de energia para ela aguentar o dia dela, e aí ela vai ter uma compulsão alimentar. Às vezes não é a hora, né? Porque daí vai dar uma estafa muito maior do que... Às vezes... Era uma benção amamentar, gastava uma caloria lascada, mas a gente passa essa fase aí, ó. Entre a fase das papinhas, a gente manda junto. Aí causa uma descompensação e a pessoa vai comer mais. Então não compensa, sim. Mas teste-se, né? Não tem tanto problema, desde que o treino seja aquela coisa mais aeróbio, né? Que não seja voltado para hipertrofia e performance. Senão, você treina alimentado, que é mais, Nath, mais vantajoso. Eu vi que teve uma dúvida aqui. Eu sei que o assunto não é falando sobre isso, a gente estava falando sobre o jejum. Mas já que a pessoa testou, não deu certo, ó, teve uma que mandou, eu fico tonta, não consigo, é apenas uma estratégia, assim como tem outras várias, né? Então, assim, não é uma coisa, só vai emagrecer, só vai queimar gordura, não é. É uma estratégia, é uma possibilidade. Agora, para aquelas que não conseguem, o que você indica? A quantidade de tempo antes do treino? O que é Você deu, no caso, o exemplo da ameixa, mas tem alguma outra coisa a mais? Se a pessoa ainda achar que a ameixa é muito pouco, quanto tempo antes do treino? Geralmente, alimentos líquidos, a gente orienta em torno de 30 minutos antes do treino, 20 a 30 minutos. Geralmente, alimentos sólidos, tipo refeição leve. Vou comer uma fatiazinha de pão integral com requeijãozinho, né? Então, isso daí, ou uma fruta, uma banana com pasta de amendoim, uma banana com aveia, uma banana com granola, né? Isso daí, que é um pouquinho mais sólido, a gente orienta acima de 30 minutos até 1 hora. E refeições maiores, tipo, vou fazer um banquetão e vou treinar. A gente orienta em torno de 2 horas antes do treino. Ou o almoço e depois treina, né? Aí a gente orienta em torno de 2 horas, pelo menos, ali, antes do treino. Porém, a gente tem a tolerância gástrica. Eu lembro que eu chegava varada de fome do trabalho e eu treino às 7 da noite. Então, eu precisava... Eu sinceramente, eu precisava me sentir bem alimentada antes de treinar. Então, eu chegava às 6h15, 6h30 e comia bem para dar uma pesada. Porque a Nutri é maromba, viu, gente? A Nutri é maromba. Alta performance essa Nutri. E era isso até que eu ia comentar aqui agora. Que teve algumas meninas que falaram, mas os personagens não gostam, o meu personal não gosta, o meu personal abomina. E eu vejo o outro lado, eu sei que é uma questão polêmica, como eu disse, porque às vezes as pessoas fazem aquilo que a amiga faz, aquilo que ela viu na internet, aquilo que ela viu a blogueira. E aí, às vezes,
a periodização, tudo aquilo que o personal traçou para aquela pessoa, ela põe por água abaixo por conta de uma estratégia que ela às vezes não está fazendo da forma correta. Então, o que eu analiso? Que eu acho que é essa a maior das polêmicas com relação aos personagens. Que às vezes eles ficam com medo do rendimento cair muito, né? Por conta dessa. E às vezes as pessoas, por outro lado, por fazer sem o auxílio de algum nutricionista, faz de uma forma desenfreada. Então, você sugere uma frequência certa, Nutri, ou também isso é individual? Mas você fala do assim, aeróbico em do quê? jejum, do treino em jejum. Não do jejum intermitente, depois você pode até falar, mas pensando com relação ao treino. Tá. Não, isso daí é muito individualizado, né? Geralmente quem começa treinando em jejum, né, não para, né? Porque a pessoa está condicionada a isso. Só que assim, a gente tem que lembrar que uma coisa que eu não falei, né? A gente fala muito do nutrient timing, né? Que é a coisa do mais nutriente por volta do horário do treino. Então isso é importante também, né? A gente gosta, na parte de nutrição esportiva, de dar um pouquinho mais, um saldo calórico um pouquinho maior por volta do horário do treino, para suportar, alimentar aquele músculo, dar cálcio, ajuda na contração muscular, dar todos os nutrientes necessários. Então, assim, se a pessoa faz isso com muita frequência, né, pode ser que falte mais nutrientes por volta do horário do exercício. E aí não é vantagem metabólica. Agora, sim, o que acontece? O paciente está treinando, tudo ao contrário do que a gente falou até agora. Paciente está treinando força, o personal apoia o treino de força em jejum, né? O paciente treina bem em jejum, né? E treina bem força em jejum. Não sei quem seria talvez até um PT, assim, né? Mas ele treina bem em jejum, está condicionado a isso e treina força. E ele vai para a consulta e ele não está perdendo massa muscular. Ele vai totalmente contra a teoria. Mas ele não está perdendo massa muscular e ele está perdendo gordura. A gente faz análise por bioimpedância, faz análise por pregas cutâneas, faz circunferências. Ele está muito condicionado a isso. Para ele é prático, ele acorda e já vai treinar. Então não tem aquela coisa de ter que acordar mais cedo para comer e tal. O que eu vou orientar? Ele mudar toda a rotina dele? Continua. Não, a constituição física dele tá boa, a performance dele tá boa, o personal apoia a ideia. Continua. Ele é Por isso que é importante você ter esse respaldo do Nutri e do personal para poder fazer essa avaliação mais profunda, né? Igual a Tati está falando aqui, ó. Sempre treinei em jejum, só que agora mudei o tipo de exercício, faço crossfit e estou sentindo fraqueza. É justamente por isso, Tati. Às vezes o outro tipo de exercício que você fazia ia por outra via metabólica e agora você está usando mais força. Então, provavelmente ela está precisando de algum aporte aí antes do treino, né, Nath? A Tati, a gente agendou, eu acho, né, Tati? A gente vai dar uma solução. A Tati era minha vizinha, essa daí, é casca grossa. Legal! E a gente, meu Deus, vocês podem comer, gente. Que coisa mais gostosa. Essa mulher aí é mãe de 3 meninos. Né? Você acha que ela não tem que comer? Ela tem que comer e muito bem comido, coitada. Não, já vou colocar uns carboidratos a mais só por ela correr atrás de 3. Pessoal, vamos liberar, né, Nath, para ver se alguém tem mais alguma dúvida. Se falta esclarecer alguma coisa. Eu fui tentando olhar aqui as dúvidas, mas eu acho que a gente foi falando. Vamos ver se tem. Tá. Aí, assim, já me perguntaram também como quebrar o jejum, né? Sim. Então, assim, quando o paciente quebra o jejum, eu prefiro que a refeição de quebra não tenha um teor de carboidrato alto. Então, não vai quebrar um jejum com um prato de macarrão. De preferência, quebrar o jejum com um pouquinho mais de de proteína e um pouquinho mais de gordura. Legumes, verduras, proteína magra de preferência e gordura boa. Uma castanha. Pode um pouquinho de carboidrato? Pode. Pode um pouquinho de carboidrato? Pode, né? Agora, isso eu tô pensando numa refeição maior, por exemplo, a pessoa tá
de 10 a 12 horas de jejum. Então, ela comeu na noite anterior, né, às 8 horas da noite, e vai almoçar só. Então, ela tá ali em torno de 14 horas de jejum, né? 14 ou 16. Enfim, nutricionista geral não é E eu boa tava de olhando a conta. outra pergunta. Aí, se ela ficar todo esse tempo sem comer, quando ela for quebrar o jejum dela, é melhor não ter um volume de carboidrato tão grande. Então, o almoço tem que ser completo, mas com um pouquinho menos de arroz e feijão e, enfim, o carboidrato que ela estiver consumindo. E, de preferência, que esse carboidrato não tenha... Aí, não tem um alto índice glicêmico, né? Então, não seja um carboidrato simples, assim, nossa, vou comer um macarrão e vou tomar suco de laranja, sei lá, né? Então, que ele seja um carboidrato mais integral, de um índice glicêmico um pouquinho menor, né? Até para combinar com a carga glicêmica dessa refeição toda, que assim, vai ter proteína, vai ter gordura, e aí essa absorção vai ser bem lentinha, tá? Quando a gente quebra o jejum depois do treino, aí eu oriento que seja uma proteína mesmo. E assim, se você quiser até colocar um pouquinho de carboidrato, mas, por exemplo, a pessoa ficou da noite anterior até o café da manhã sem comer nada. Treinou em jejum e vai fazer o café da manhã. Aí eu oriento que seja quebrado com, vamos supor, um ovo, um queijo, uma fatiazinha de pão integral. Pode não ter o carboidrato, se a pessoa não quiser, né? Pode ser uma quebra de jejum só com proteína. Mas assim, a proteína no pós-treino, ela é bem importante, né? A proteína, ela é importante ao longo do dia inteiro. A gente tem que fracionar o consumo de proteína, né? Mas, pelo menos, se a gente colocar num pós-treino, a gente vai ter uma chance maior disso, do corpo estar necessitando desse nutriente mesmo, né? E dele utilizar muito bem esse saldo proteico bom. E aí você vai tentar criar um saldo proteico positivo para construir massa muscular ao longo do seu dia ali, né? Ó, muito legal isso que a Nath falou, porque daí é uma estratégia de fazer o jejum de forma correta, quebrar o jejum de forma correta, que normalmente é aí que dá a zebra. A pessoa fica, o que ela falou, treina, fica um tempão sem comer, mas na hora de quebrar é a hora que dá a zebra, que daí a gente come, às vezes, de forma errada, come muito carboidrato, come muito arroz, feijão, enfim. E aí que dá pau. Aqui tem a outra pergunta aqui da Renata, ela falou, fora do treino, o jejum intermitente funciona, Nath? A gente pode dar uma faladinha aí sobre o jejum intermitente. Tá, se as pessoas que não fazem treino e fazem jejum intermitente, se funciona para perda de gordura, por exemplo, né? Funciona se você provocar naquele dia um saldo calórico negativo. Então, o que acontece? Até quando a gente está em jejum, a gente aumenta um pouquinho de alguns hormônios de fuga ou luta, sabe? Tipo, é estranho para o corpo estar em jejum. E ele fica meio com a adrenalina meio alta. Há uma tendência a você ficar mais ligadão, até funções cognitivas ficam mais, né? Tipo, se a pessoa é treinada, é condicionada a ficar em jejum, talvez ela tenha um desempenho cognitivo muito bom, inclusive, né? Só que aí, quando você faz o jejum, você, assim, tende o principal conceito do jejum para perda de gordura é você criar um saldo calórico negativo. Então, vai do que você construir ao longo do seu dia e, consequentemente, ao longo dos seus dias, da sua semana. Porque também não adianta você faz jejum a semana inteira, até, tipo, fica até meio-dia sem comer nada, das 8 da noite até meio-dia do dia seguinte sem comer nada, né? Aí, o que acontece? Nossa, o que acontece, Mari? Você deve ter um monte de paciente, de aluno assim... Depois recupera tudo. Aí você, tipo, quando você tá precisando, quando as suas alunas estão precisando de nutriente, de caloria para treinar bem, elas ficam fazendo jejum, de levinho, só até meio-dia, sem comer nada. Então, assim, quando elas estão na fase do treino, durante a semana, que elas precisam comer, elas economizam. Aí, quando não precisa, né, que é o final de semana, que não treina, que tá mais de boa, não queima tanta caloria, elas tacam caloria. Aí o saldo calórico da semana... Não fecha. A Renata... Então, o saldo calórico da semana não funciona, né? Tipo, não perde peso. Vai, mas volta tudo para trás. E volta, tipo, inflamado, porque comeu um monte de alimento errado, sabe? Então é péssimo. Nath, é muito legal você colocar isso, porque eu viro e mexo, eu falo sobre isso, sobre a constância
naquilo que você se programou em fazer com relação à atividade física. E a alimentação é a mesma coisa, não é um treino que vai te emagrecer, não é um treino que vai fazer você ganhar massa magra, não é uma refeição, não é algo que você comeu ali que vai fazer você emagrecer ou engordar, né? É toda essa estratégia. Então é muito legal a gente pensar na semana inteira. Por isso que eu falo que é legal, é muito legal a gente começar a treinar no fim de semana, que é onde realmente a gente acaba comendo mais e treinando menos. Então, esse conceito que a Nutri falou, realmente acontece. As pessoas fazem dieta super restritiva, conseguem fazer o jejum durante a semana e é na semana que tá treinando, aí não rende tanto, aí no fim de semana não faz o jejum, come tudo e não treina. Então, realmente, essa desproporção acontece muito. E aí eu imagino que a vontade é você falar assim, come, minha filha, né? Você tá precisando de nutriente para agarrar no treino, assim, né? E aí a pessoa vai lá e come justo onde não precisava. Muito legal, Nath, adorei essa parte que eu acho que ficou bem claro aí pra galera. Aqui, a Dirleia perguntou, fazer o jejum todos os dias, pode fazer o jejum todos os dias ou o organismo pode acostumar e não ter mais efeito? No geral, o organismo não tende a acostumar, assim, né, com a questão do jejum. O que acontece muito é que depende... Porque, assim, na verdade, você tem que fazer jejum para ficar... Você tem que fazer, não, né? Mas você precisa fazer mais repetidas vezes para ficar treinado ao jejum sem sofrer com ele, né? Você fica mais adaptado. Porém, o corpo, ele acostuma com qualquer estratégia que você use, né? Tanto que volta e meia eu mudo todos os cardápios, a gente faz um planejamento a longo prazo na consulta, né? Para que o corpo não acostume. A gente tenta sempre dar um chacoalhão. Então, com o jejum, não, mas pode ser que com os alimentos que você esteja consumindo, o corpo está acostumado. Com a estratégia que você esteja usando ao longo do resto do seu dia, o corpo esteja acostumado. Então, assim, você precisa ficar adaptado ao jejum, né, para não sofrer com ele, mas o resultado dele, ele depende de N fatores, né? Depende principalmente do seu saldo calórico negativo para a perda de gordura, por exemplo. E aí tem que ver o que você está fazendo ao longo dos seus dias com relação àquilo que você está comendo, porque isso sim pode estar estabilizando, te fazendo chegar num platô, assim, né? Eu sugeriria mudar a estratégia, não porque você se adaptar ao jejum, né? Mas porque você está usando a mesma estratégia ao longo do seu dia todo, né? Você pode continuar o jejum, mas você muda, vamos consumir um pouco um teor de proteína, uma quantidade de macronutrientes variada, né? Então, se você está consumindo, 40% de carboidrato, vamos jogar 60% ou vamos jogar 20%, né, por cento de carboidrato no seu dia e aí fracionar, modificar o restante do seu dia. Legal, Nath. Tá? Mateusão, ó, magrelo. Fazer jejum de maneira... Fazer jejum de maneira errada pode trazer algum malefício a longo prazo? Além desse estoque de gordura no lugar errado, né, Nath? Tem algum outro malefício que você pode citar? Na verdade, desde transtornos alimentares, né? Então, assim, a pessoa pode criar um relacionamento errado com a comida, sabe? Então, por exemplo, fica muito tempo em jejum, faz o jejum intermitente por 24 horas, 48 horas. E aí, assim, a pessoa vai ficando deficiente em vários tipos de nutrientes, né? Então, deficiência mesmo, deficiências graves, né? Então, a ponto de, sei lá, acessar alguns tipos de hormônio que fazem o organismo funcionar bem. Então, sei lá, gera até amenorreia, gera, enfim, outras situações, fora, né, a questão da deficiência nutricional em si. Então, deficiência de selênio tem encontrado muito em consultório, deficiência de zinco, deficiência de N vitaminas, até da própria vitamina C, coitada, né? Porque nem um limãozinho, nem uma laranjinha, a galera não tá querendo. Porque fruta não pode. Fruta não pode. Ô, Nath, nossa, eu queria super te agradecer. Foi muito esclarecedora a nossa live.
Acho que você conseguiu conduzir aí um assunto polêmico, mostrando os porquês sims e os porquês não, como sim e como não, né? Acho que a gente conseguiu suprir aí grande parte das dúvidas da galera, né? Sim, que bom que vocês Legal. gostaram. Eu também adorei. E, ó, me coloco à disposição também para, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem para a gente, né? A gente vai deixar, eu vou deixar pelo menos no meu ali aquela arte que você fez, Mari. E aí podem colocar as perguntas ali no meu Instagram, no Instagram da Mari, aí a gente vai respondendo por ali, tá bom? Qualquer coisa a gente faz uma versão 2 aqui da nossa live. E sempre que tiver dúvidas nutricionais, a gente pede socorro para essa Nutri maravilhosa que eu amo tanto. Ai, nossa, e ó, não é por nada, mas essas players são umas sortudas, né? Porque a gente vê o quanto você ama o que você faz, enfim. Quem te segue, assim, você deixa muito transparecer. E é muito lindo isso. E eu me orgulho muito de te atender, de apoiar toda essa Obrigada, Nath, é isso mesmo. E ó, eu agradeço a todo mundo, agradeço a você, agradeço a galera que tá aqui, que perdeu um tempinho para ouvir a gente falar. Enfim, né? Estamos aqui para passar e transmitir conhecimento em atividade física, em nutrição, em qualidade de vida, em alcance dos objetivos, em autoestima. E é isso, né? No fundo, a gente tem que tentar criar hábitos diferentes nas pessoas e trazer saúde, qualidade de vida, né? E não há momento melhor para fazer isso do que nessas mais do que nunca, né, Nath? Mais do que nunca, a saúde é nosso bem mais precioso. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil emagrecer, não é do dia para a noite. E é por isso que a gente tem que ter essas estratégias e esses apoios, essa rede de apoio que nos incentiva e às vezes até esse compromisso social aí faz total diferença. Tô vendo aqui, ó, a Lê, minha player da primeira edição. Um beijo, tô com saudades, viu? Sumidinha. Ai, a Claudinha, também vi um monte de gente aí, galera, um beijo. Eu que agradeço, Nath, um beijo. Depois a gente vai colocar mais assuntos em pautas pra gente marcar outras lives. Beijo, meninas. Obrigada, Nath. Boa noite. Fui. Tchau, galera.